Olá, pessoal, mais uma vez, Luciane Nishimura, direto do Japão. Para vocês que estão aguardando aí, eu acabei entrando uns minutinhos antes, tá bom? Já estamos aqui no Japão, são 9, vai dar 9 horas da manhã e para Laurinda, em Portugal, é meia-noite. Então, me perdoa o pessoal que já está aguardando, outros que entrarão ainda, mas vamos começar a live agora com a estrela da noite do Japão. Da noite de Portugal e de manhã aqui no Brasil, a Laurinda Queiroz, minha grande amiga. Laurinda, seja bem-vinda. Como é que você está, amiga? Obrigada. Boa noite daqui de Portugal. E para quem está a assistir, que seja noite, não é? Bom dia para si. E também já é noite no Brasil. Em Itália, não é? Porque isto é uma live internacional. Então, muito obrigada. Internacional. Internacional. Muito obrigada, Luciane, por me convidar. E cá estamos nós para mais um Fogo no Parquinho. Vamos colocar um fogo no parquinho. Quanto tempo, Laurinda, você pertenceu à congregação da CCP? 47 anos. Dos meus 55 Nossa. foram 47, infelizmente. 47 anos. E há quanto tempo você já está fora do sistema? Há 2 anos e... setembro... março... 2 anos e 6 meses. Nossa, você tem 1 ano e 6 meses na minha frente. 1 ano e 4 meses na minha frente. O Laurinda, como é que a CCP aí pode cortar o cabelo, pode usar barba? Como é que tá aí? É mais light a doutrina aí ou é igual ao do Brasil? Muito mais light, muito mais light. Embora que haja aqueles que são os mais fanáticos, os mais alienados, que são os convertidos eu não digo convertidos a Deus, mas convertidos à doutrina da Congregação Cristã em Portugal, que usam o cabelo até aos pés, mas agora é uma minoria. Mas nós sempre fomos eu sempre fui à praia, e tenho ancião que sempre foi à praia, e que usa bermuda. Portanto, o ancião usa bermuda? sim, que é o calção. Nós aqui chamamos calção. Vocês aí chamam Sim. bermuda. Sempre usaram. E há ancião que usa bigode, só não usa barba porque, pronto, não faz parte das regras da ditadura da Congregação Cristã em Portugal, imposta também pela Congregação Cristã no Brasil. E, portanto, mas barba, há músicos que usam barba e que tocam com barba. É? Ô, Laurinda, Há 5, 6 anos que isso acontece. A CCP responde ao Brás ou não? É um ministério separado? Não. É ligado ao Brás. Tanto é que as reuniões anuais que são feitas cá só são feitas quando vêm os chefões aí do Brás, do Brasil. O Cláudio Marceleta, o Salvador Viador e tudo. Portanto, é só com esses maiorais que as reuniões são feitas, porque o Ministério de Portugal não tem capacidade para gerir a dita obra de Deus espiritualmente. Portanto, só pode ser direcionada pelos chefões daí do Brás. E nessa foi crise assim. aí Olá, e nessa crise da pandemia, apareceu alguém do Brasil aí em Portugal durante esses últimos 2 anos? Só o Salvador Bueno. Para fazer o ano passado, a reunião, que foi muito restrita, só foi para os anciãos, os cooperadores não tiveram acesso, foi os anciãos, os diáconos, e só foi os de Portugal. Só que foi engraçado que o ancião o Doménico de Itália esteve cá e outros diáconos de outros países estiveram cá. Mas os cooperadores de Portugal não tiveram direito. Que estranho, mas qual o motivo? Porque são os ajudantes dos anciãos. Eles não têm o voto na matéria. E porque não convenha. Não convenha. Há coisas que não convêm. Por que razão é que há reuniões específicas para os anciãos, reuniões específicas para os diáconos
e reuniões gerais para os cooperadores de adultos e cooperadores de jovens e menores. Porquê? Porque é que não há só uma reunião? Sim. E o mais engraçado é que eles vêm sempre, desculpe, Luciana, o que eles vêm sempre tratar nas reuniões, a matéria é sempre a mesma, as regras é sempre a mesma. Só vêm a ensinar é uma coisa, vêm a puxar as orelhas quando as coletas são baixas. E o presidente do Brás, o Cláudio Marsola, vem só para falar nas coletas, até houve irmandade que saiu do culto enjoada com tanta coleta que se falava. Nossa, é a mesma coisa no mundo inteiro, né? Eu percebo que não é só aqui, não só aqui. É, Luciana. Laurina, nesses 2 anos e pouco que você está fora, eu acompanhei a sua live em outros canais que você teve, né, presente, comentando alguns assuntos, aí relatando alguns assuntos. E o nosso foco hoje aqui é trazer a verdade, como sempre, né? Sem fanatismo e sem também, assim, se fazer uma coisa virar uma notícia popular. Não é isso. Para quem está acompanhando, já tem um bom número de irmãos aqui acompanhando. Não é que a gente vai entrar gente daqui da CCB, ou agora ou depois, né? Falando, acusando, até a gente que a gente está inventando mentiras e defamando a obra de Deus, né? Nada mais é o que a Laurina vai trazer hoje, mais um caso, né? Uma grande tristeza para nós que fomos da congregação, né? E eu sei que a Laurina ficou muito mexida na ocasião, né? Quando ela veio com os assuntos em outros canais, né? Relatando. Eu também assisti um programa de televisão jornalístico em Portugal, né? Em qual ela foi convidada a dar uma entrevista. Então hoje a Laurina está aqui por um motivo muito sério. Não, a gente tem essa brincadeira de fogo no parquinho, foi uma coisa que eu inventei, mas as perguntas que vocês forem fazer, por favor, que façam perguntas assim respeitosas à Laurinda, tá bom? Porque ela não veio aqui para delatar uma pessoa como uma infâmia. Se ela veio falar alguma coisa, trazer um assunto importante, porque ela já tem certeza, ela já tem prova. Laurinda, a gente sabe os assuntos que você já mencionou alguns meses atrás, né? E hoje eu queria saber de você o que mais a Sherlock Holmes de Portugal descobriu. Ora bem, Luciana, antes de entrar no assunto, que fique bem esclarecido aqui que tudo o que eu falo não é fake news, nem é invenção minha, nem é revelação de Deus sobre a minha pessoa. Não é porque Deus se revelou a mim. São factos verídicos, infelizmente, são situações verídicas. E quero também dizer que há pessoas, homens, que têm ministério, que são boas, são idóneas. A única coisa que têm de apontar é a falta de coragem de enfrentar estes homens que são aproveitadores de fé e que são encobridores de crimes muito graves. É só isso, porque há homens muito bons e mulheres também muito boas dentro da congregação, só que infelizmente preferem meter a cabeça na areia e os que têm ministério serem cobardes e aceitarem que muita coisa má aconteça e permitam que isso continue a acontecer. E depois o que acontece, e o que aconteceu da primeira vez, o que eu relatei, infelizmente não acontece só na congregação. Acontece em muitos lugares, infelizmente. Mas como a congregação se diz e se acha santa, que tem pessoas muito boas e que gostam de encobrir os erros dos irmãos e das irmãs, mas só para aquilo que lhes convenha, convenhamos, não é? É só para demonstrar a qualidade desses homens que estão à frente desta instituição. Vocês falam aí do Brasil e eu posso falar sem qualquer medo, sem receio de nada, de que aqui em Portugal, estes homens que estão à frente da congregação cristã em Portugal
são homens que não têm capacidade, nem sequer deveriam de estar à frente de uma instituição religiosa que dizem ser tão exemplar. Quanto à doutrina, cada um segue aquilo que acha que tem que seguir. Eu não me identifico, portanto, nem me posso estar no meio onde as pessoas são covardes, são mentirosas e acobertam crimes tão graves como este e como outros mais. Portanto, quando assim é, quando eu não me estou bem, eu retiro-me. Foi o que eu fiz. Portanto, isto fica aqui esclarecido, que isto acontece em qualquer lugar. O que eu estou a referir-me, que estou aqui a denunciar, é a atitude destes homens. Aliás, a inércia e o cruzar de braços que eles fazem constantemente. E o medo que eles têm perante certas famílias que permanecem na igreja e que, para não ficarem com a sua nudez exposta, não olham a meios, nem têm cuidados com almas que defendem a verdade. E quando não defendem a verdade, não vale a pena dizer e bater com a mão no peito de que servem a Deus. Bem, então é o seguinte. Eu, como todos sabem, em 2015 foi o que aconteceu na Igreja do Bom Jardim. Após isso, e após eu, pouco antes de eu deixar de congregar, primeiro por causa da pandemia e depois porque achei que não devia continuar. Mas até lá nunca fui contactada por nenhum homem líder da congregação cristã em Portugal. Por nenhum ancião, por nenhum cooperador e por nenhum diácono a saber realmente o que é que se passou, o que é que não se passou. Em dezembro, finalmente, e porque dei a segunda entrevista no tal canal de televisão que foi a SIC, em dezembro eu fui contactada pelo ancião mais velho de Portugal e da Europa, que queria falar comigo, que já não conseguia dormir em paz, porque queria saber o que é que se tinha passado na realidade. Eu fiquei admirada e disse-lhe qual a razão de só agora querer falar comigo. Para meu espanto, ele conta-me que desde o início que quis falar comigo, que o ancião que na altura estava à frente da congregação cristã em Portugal, que já faleceu, a quem fizeram o funeral online, não permitiu, aliás, até o colocaram de lado, já há 16 anos que o colocaram de lado, sem dar a conhecer-me por muitos assuntos ou mais que se passa na congregação cristã em Portugal, muita coisa que passa. Esse homem com quem quis conversar comigo, esse ancião mais velho de Portugal e da Europa, foi posto de lado por esse ancião, o que faleceu. E então, quando isto tudo aconteceu, ele quis falar comigo. Ele quis que eu fosse a um conselho de anciães para lhe expor o que é que se passou. Só que não quiseram e disseram que não era para fazer isso. Que era para ficar tudo em paz, na paz do Senhor. Na paz podre em que a congregação cristã em Portugal vive há muitos anos. E eu fiquei admirada disso. E ele disse que queria falar comigo. Eu disse, sem problema nenhum, eu não devo nada a ninguém, não tenho nada a temer. Sim, senhor. Combinamos. Ele levou uma pessoa e eu levei outra pessoa, porque normalmente eu nunca vou sozinha quando é para estar com estes líderes da congregação cristã em Portugal, porque nunca se sabe o que é que eles irão dizer ou não dizer. E, portanto, há testemunhas da conversa que ele teve comigo telefónica, há testemunhas da conversa presencial que nós tivemos da reunião, que eu acedi fazer e tive.
em que o irmão, com 82 anos, eu chego até a ficar incomodada pela forma como ele vive realmente a obra de Deus, a tal dita chamada obra de Deus, que eles chamam que é a obra de Deus, a congregação. E para ele é uma vergonha ser exposta nos meios de televisão aquilo que ele serve desde muito criança, desde muito menininho, em que ele ia, como ele me contou, em que ele ia pela mão da mãe à igreja. Portanto, quis saber, e eu contei, muita coisa ele desconhecia, porque o ministério, não é só a esse ancião que já faleceu, que o colocou de lado, porque não é só esse que manda. Há um grupo deles, que quando eles dizem não, é não. E quando a pessoa incomoda, eles põem de lado. É assim que funciona. Quando querem que esclarecer as coisas, eles põem a pessoa de lado. Ele ficou admirado com muita coisa porque desconhecia. Segundo o que ele me disse. Não é? E eu acredito, nem quero duvidar, porque já duvido tanta coisa, mas até que ele me diz para eu começar a congregar lá na igreja dele, que é na Ariosa, que foi na igreja da Ariosa que eu tive a reunião com ele. Quem estiver a ouvir, que seja português, ou seja francês ou italiano, sabe onde é a igreja da Ariosa. E ele pediu-me para continuar a congregar, que colocava o véu e com a máscara ninguém me conhecia. E eu respondi-lhe, desculpe irmão, mas eu não tenho vergonha nenhuma de entrar na igreja, porque eu não devo nada a ninguém. Sim, minha irmã, sim, minha irmã. Coitado, no amor dele, porque um irmão muito amoroso. E eu até nem consegui ser tão rude conforme eu gostaria de ser. Tive que ter um bocado de cuidado, porque o irmão foi muito amoroso. E atendendo à idade dele, 82 anos, já não é para levar pancada como alguns deveriam de levar se eu estivesse à frente deles. É isso sim. Mas eu disse, não, irmão, até que eu já estive na igreja de Bom Jardim, não coloquei véu, só tinha a máscara, e fui de calças, e ele ficou assim, irmã, fui ao Bom Jardim? Fui, porque eu não devo nada a ninguém. Eu só fui para ver uma determinada coisa, se iria acontecer ou não. Como não aconteceu, não precisei de voltar lá. Eu disse, sabe, irmão, eu já não me identifico com a congregação. Não me identifico. Então, depois, no final dessa reunião, antes da final dessa reunião, ele vai à cerne da questão. Qual era o objetivo daquela reunião? Era pedir-me para que o canal de televisão não voltasse a falar da congregação. Eu respondi, desculpe, irmão, mas não é responsabilidade minha se um canal de televisão quer fazer uma entrevista, se quer falar de um assunto ou não. Mas a irmã fala com a jornalista. Eu disse, está bem, eu falo com a jornalista. Porque a congregação enviou uma carta após esta entrevista que a irmã deu. E eu não tenho conhecimento do conteúdo da carta. Eu disse, o irmão não tem conhecimento do conteúdo da carta. Foi entre a advogada e o ancião mais velho que está agora, o ancião que está agora neste momento à frente da congregação que está em Portugal, e não deu conhecimento ao irmão. Ele, não, minha irmã, não deu. Eu ficar para mim. Pois é, mais uma que ficas sem saber o que é que se passa. E ele até me pediu, a irmã, se pudesse saber o que é que foi dito na carta, a irmã, depois diga-me alguma coisa. Mas bem, é que tudo isso, no meio dessa conversa, houve algo que escapou. Porque quem estava também nessa reunião era um ancião. E esse ancião que me disse foi que, após a minha entrevista, esta última, choveu muitos telefonemas para o Ministério.
e que um deles que falou algo que me despertou. E após isso, eu, como não sou de ficar quieta, não é? Tentei saber o que é que se passou, tentei saber, não, quis confirmar aquilo que esse ancião falou, que foi só uma frase muito pequenina. Agora, falando do outro assunto, é isto que eu quero dizer, é que eu fui contactada, agora em dezembro, pelo ancião mais velho da Europa, que tem 82 anos, só ao fim deste tempo, e que me falou, e que me disse que, para já não, mas eu indo congregar, que eu até poderia voltar a tocar, que me dava a liberdade para eu tocar, para tocar o meu instrumento. E eu respondi-lhe, olha irmão, eu agradeço a sua boa vontade, mas eu não quero tocar mais na Congregação Cristã em Portugal. Eu quando quiser tocar, eu toco em casa, que aí eu tenho paz, aí eu toco para Deus, o meu louvor, aí eu sei que é para Deus, e só para Deus. Eu agradeço imenso o seu cuidado, mas eu não aceito. Fique tranquilo que eu não vou tocar mais na Congregação Cristã em Portugal. Agora, falando do outro assunto, eu acho que este assunto já deu para dar a entender como é que funciona os líderes, os colegas de ministério, o respeito que eles têm uns com os outros, em que encobrem certos assuntos que eles acham que têm que encobrir. Mas quando são outros assuntos, eles gostam de expor e expõem muito bem, falam e não é, não é pouco. Agora, e do outro assunto, que infelizmente é triste. Quando estava a decorrer este processo do Bom Jardim, em conversa com algumas pessoas que frequentam a congregação, falou-se que uma certa irmã tinha tido problemas com o dito cujo que pertencia ao Bom Jardim, o tal encarregado. E há uma irmã que, para tirar tudo a limpo, para não ser fake news, não é? Fake news, foi tirar a limpo com essa mesma irmã, saber se realmente tinha tido algum problema com o dito monstro do Bom Jardim. Eu chamo-lhe o monstro do Bom Jardim. E qual foi a admiração da irmã que foi contactada? Disse que não. Mas que contou que havia um outro caso noutra igreja. Desenvolveu, disse quem eram os anciãos que sabiam, quem é que quis abafar, que esse encarregado era também mais um encarregado, era o monstro 2, e isto sem querer denegrir a imagem dos encarregados. Atenção, que por acaso é um encarregado, é mais um encarregado. Que esse encarregado, até mulheres adultas, se quis aproveitar. E perguntou-se a essa irmã. E a irmã porquê é que não denunciou? Resposta dela. Quem é que vai acreditar? Mulheres adultas, é que não foi só a uma. Foram a várias. O Laurindo, então, é o segundo caso fora do Bom Jardim. É só para as pessoas poderem entenderem, né? Exato. E este é em Pampolide, arredores do Porto, cerca de 10, 15 quilómetros, mais ou menos, acho eu, que é Pampolide. É arredores do Porto. Certo. E faz muitos anos isso? E só veio à tona agora? Só veio assim, descobrir agora? Isso já acontecia antes do caso do Bom Jardim. Isso aconteceu antes do caso do Bom Jardim. Só que, por acaso, como se entrou em contato com essa irmã, e essa irmã disse que com o do Bom Jardim que não tinha sido nada, mas o de Pampolide
a gente tem que chamar o nome às coisas, foi em Pampolide, que é uma igreja muito, muito convertida, em que as irmãs andam de cabelos compridos, não vão à praia, saias compridas, e há muitos calamanaias, tem anciães e cooperadores que é xalaia, calaias, e depois manda calar as vítimas. E Nesse segundo caso, Laurida, sim. Nesse segundo caso que você está contando, que você contou o primeiro já tem uns meses, agora veio esse segundo. Como o Ministério daí está reagindo? Não sei. Porque foi abafado. Porque eu comuniquei, pois, entretanto, eu chego lá. Ah, tá. Eu chego lá. Este ancião, o ancião que faleceu, que foi feito o culto online, abafou este caso. Antes do caso do Bom Jardim. O mesmo abafou do Bom Jardim. Mas antes do Bom Jardim abafou este de Pampolide. Em conjunto com outros, que são os subalternos. São anciães, mas são subalternos. São os tapetes deles, pronto. Porque não, nem são mornos, nem são quentes. Aliás, nem são frios, nem são quentes. São mornos. E então, para não fugir à linha, essa irmã, o que falou foi que esse ancião teve conhecimento, chamou a atenção o encarregado, havia envolvido uma menor, que se soubesse, e que esse ancião simplesmente lhe disse que não iria ensinar mais música, só iria continuar com o ministério. E perguntou-se, mas por que razão é que não tirou o ministério? Porque é uma família que a esposa é da Obra da Piedade. E é uma família que se iria, portanto, ia deixar de congregar. Foi por causa disso que não fizeram a denúncia. Mas, ao ouvir isso, Luciana, como eu já tinha prometido a mim mesma que quando soubesse de alguma coisa não iria ficar calada, nem iria ficar quieta. Essa pessoa que falou com essa irmã pediu-me ajuda para dar o contacto da inspetora do primeiro caso, do Bom Jardim. Mas eu disponibilizei-me a ir com essa pessoa à Polícia Judiciária para apresentar a denúncia. Portanto, foi denunciado esse caso. Só que aqui em Portugal, quem faz a denúncia, e é a denúncia anónima, que foi o caso, mas agora falo porque só não falei na altura porque estava a decorrer o processo, a investigação. Quem faz a denúncia anónima não tem depois conhecimento de como é que está a investigação. Portanto, mesmo que queira, não tem acesso a como está e como não está. Até que eu tive conhecimento que ele tinha sido detido agora, há poucos meses, porque só agora no final do ano, mais ou menos, é que ele foi julgado. Esse encarregado de Pampolide, o segundo caso, foi julgado, condenado, está a cumprir a pena em casa, porque ele já tem perto para aí está perto dos 80 anos, e o estado de saúde não o permite estar numa cadeia a cumprir a pena. E está a pagar indenização às vítimas. É plural, vítimas, não é só a uma. O caso foi feito, segundo o que a testemunha me contou, que um ancião esteve em tribunal a responder pela omissão do caso. Há um irmão muito conhecido cá em Portugal, que é o ancião de Matosinhos, que é mais conhecido pelo Calamanaia. Gosta muito de irmãos brasileiros, dá toda a liberdade aos irmãos brasileiros. Pode passar da hora que não há problema. Esse ancião foi responder por omitir
o caso à polícia, por não denunciar. Sabe o que é que ele respondeu ao juiz? Que não foi ele que apalpou, que não tinha que dizer nada. É verdade. Não foi ele que apalpou. E aí, em seguida que esse irmão foi afastado, na ocasião, logo já colocou outro encarregado na época. Quando? Quando foi Quando ele, denunciado? esse daí sai. Não, quando ele não foi afastado, esse irmão que hoje é de idade, na ocasião, ele ficou todo esse tempo lá dentro Ficou dirigindo a todo o tempo orquestra. lá dentro, foi. Ele só agora deixou porque foi detido. Jesus! Pois, esse ancião tão santificado que teve o funeral online, permitiu que ele continuasse com o ministério, só lhe disse que ele não iria ensinar música, mas isso é mentira porque ele ensinava música, ele mesmo assim continuava a dar a lição. E essa igreja de Pampolide também tem muitos quartinhos. Ui, tem quartinhos que eu cheguei a ir lá a congregar para ver quem era a dita cuja, o dito cujo. Portanto, o Ministério de Portugal, praticamente ninguém em Portugal sabe deste segundo caso. São muito poucas as pessoas que sabem, muito poucas. Inclusive, estes dois anciãos que estiveram comigo em reunião desconheciam que ele tinha sido detido, aliás, que tinha sido condenado, que estava em casa a cumprir a pena, tinha ficado sem ministério. Eu até perguntei ao ancião mais velho da Europa se ele não teve conhecimento que o encarregado ficou sem ministério. Porque fazem desse ancião, e desculpem-me, não é faltar ao respeito, mas eu até tenho dó desse irmão, porque fazem dele um boneco. Ele disse-me que não sabia de nada, não teve conhecimento de nada. O Ministério de Portugal não dá conhecimento do que se passa, nem aos próprios que estão lá nas reuniões. Deve ser só um grupo muito restrito, ou então é um grupo que são pessoas que compactuam com este tipo de crimes. Afinal de contas, que instituição religiosa ou que líderes são estes que permitem que se esconda tamanho horror que é cometido? Foram mulheres adultas? Há vítimas? Do primeiro caso, que foi do Bom Jardim, só foram sobre uma porque as outras foram abordadas por pessoas muito próximas ao monstro. E o Ministério permitiu, como permite, que isso aconteça. Não é? Ô, Laurinda, esse segundo caso que veio à tona há pouco tempo, né? Você acha que a família sabia? Família dele? Porque É eu digo da impossível que não esposa, saibam. principalmente. Não É saibam. impossível que não saibam, Luciana. É impossível. É impossível. É impossível. O que está até mesmo na própria psicologia, e há aqui pessoas com certeza que são psicólogos, sabe perfeitamente que há sempre indícios, mas o que é que fazem? É como as mulheres que sofrem violência doméstica. O que é que eles dizem na igreja? Vá para casa, ora a Deus e espero que Deus faça uma obra. É o que estas mulheres fazem. Ou então, por vergonha, ou porque não querem sair de um lugar ou de uma situação cómoda, preferem continuar assim, viver numa vida de mentira e de fantasia. De mentira, principalmente. Compreende?
Porque a família sabe. É impossível que não saiba. Há coisas que denunciam. Mas a família querer encobrir, mesmo assim é grave. Mas agora o Ministério, sabendo encobrir, estes homens que encobriram, continuam a exercer ministério? Com que autoridade eles têm para estar perante o povo e dizer o que fazer e dizer que Deus lhes revela a palavra e afinal de contas não revela, nem lhes diz aquilo que têm que fazer? O que é de lei? Porque Jesus Cristo diz, Tem e um Deus diz... comentário aqui na tela. Você viu um comentário que tem aqui na tela? Não. É do irmão Cleverson. Ele falou que o cooperador na Bolívia tinha 2 mulheres e todos os anciãos sabiam e ninguém fazia nada. Mas isso é normal. A opinião deles é unânime, né? Eles são coniventes às São coisas erradas, né? coniventes. São coniventes. Coniventes. São coniventes. Até o dia em que alguém vem e diz: isto que eu estou a fazer é para os desmascarar a eles, homens que se dizem homens de Deus, porque de Deus não têm nada. Nada. Aqui em Portugal está portanto, a haver uma comissão de inquérito para os casos, deste tipo de casos, na Igreja Católica. A Igreja Católica, portanto, tem uma equipa fora, portanto, da parte deles, dos padres, é exterior essa comissão, em que estão a averiguar os casos que há, e está a haver muitos. E já estão a colocar de lado os padres que permitiram, que exerceram esses movimentos menos próprios, estão a ser postos de lado. A congregação cristã em Portugal, ou no Brasil, ou em Espanha, o que é que faz a esses homens que exercem ministério e que omitiram? Continuam. Eu disse ao ancião mais velho da Europa: enquanto vocês permitirem que homens, seja ancião, cooperador, seja um músico, seja quem for, que não denuncie este tipo de situações, não vai servir de exemplo para ninguém e vai continuar a acontecer. Quando vocês derem o exemplo, os que estão agora na presidência, cá em Portugal, que deem um exemplo, entreguem um ministério, que sejam homens, pelo menos uma vez na vida que sejam homens. Porque nem isso são, só vestem as calças. Onde é que eles têm dignidade? Onde é que eles têm honra? Como homens líderes. Quanto ao resto, à vida particular, não me interessa, nem quero saber se são dignos ou não. Agora, como... Não precisa, amor, tô olhando aqui, eu te falei. Como líderes religiosos, como responsáveis de uma instituição religiosa, e vêm pedir para eu não dar mais entrevistas, quererem-me calar. E fez uma proposta indecente para você voltar de máscara, que ninguém ia te reconhecer. Isso sim é uma proposta indecente. Não, eu até compreendi a intenção do irmão, coitado. Eu compreendo a boa vontade. Eu compreendo perfeitamente. Entendo, mas assim, a vontade dele, eu entendi também, mas é uma proposta bem indecente, né, Laurinda? Porque, veja bem, essa pessoa que nós estamos falando agora, né, hoje ele está com a beira de 80 anos, mas quando ele era mais jovem que ele fez isso, né, apalpou as irmãs dentro da congregação, da igreja, né? Hoje essas irmãs deviam ser, na época, jovens, hoje são mulheres casadas? Já eram casadas, mesmo agora já eram casadas. Ah, elas já eram casadas. Eu não entendo por que se calar, né? Será que nem pro marido não contou? Não, nem para o marido, nem queriam que o marido soubesse. Mas que eu não entendo essa postura. Não entendo essa postura. Luciana, é esta a postura.
mas mesmo até que seja fora da congregação, é esta a postura que muitas mulheres têm. Têm vergonha. Sabe porquê? Outra coisa. Eu, quando tive a reunião com este ancião mais velho da Europa, eu confrontei, porque normalmente eu confronto as pessoas, porque no caso do Bom Jardim, chegou-me aos meus ouvidos que este ancião mais velho da Europa tinha dito que a culpa não era só do dito monstro do Bom Jardim, mas também da menina. Eu fiquei chocada com essa frase. E eu confrontei-o. Eu disse, o irmão disse isto assim, assim. Isto que eu acabei de dizer. Ele disse-me, não, irmã. Eu disse, mas eu pensei que a menina em causa já tinha 18 anos. Eu disse, não. E mesmo que tivesse 18 anos, não era caso para isso. Mas não. Diz ele, não, irmã. E depois o diácono do Bom Jardim... Portanto, eu estou a dar aqui o nome das coisas que o diácono do Bom Jardim me disse que a menina, na altura, tinha 14 anos. Pois, irmão. Mas quando começou, a menina tinha 12. E ele não sabia. Eu disse, sabe, irmã, foi isso que eu disse, mas depois retirei aquilo que disse. Ele diz que disse, mas assim, quando se confronta as pessoas, fica tudo esclarecido. Eu fiquei esclarecida do equívoco que o irmão teve e pronto, ficou sanado. Mas, Luciana, para quem tem dúvidas ou para quem ainda acha que a congregação é constituída por homens dignos de estarem no púlpito, que se engane, que se desengane, que é melhor. Porque são homens que erram, falham e que não merecem sequer ocupar o lugar que ocupam. Não merecem. E até digo mais. Sabe onde é que eles mereciam estar? Porque há outra coisa. Que essa testemunha deste segundo caso em Pamplide me disse e que achei muito engraçado. Muito engraçado, que de engraçado não tem nada. Que se o ancião que faleceu, se fosse vivo, a coisa ia ser muito feia para o lado dele. Muito feia mesmo. Muito feia. Porque já era o segundo caso que ele encobria. Mas na congregação cristã em Portugal parece que é hábito encobrir este tipo de crime, Luciana. Já há muitos, muitos anos, houve um ancião que fez à sobrinha e continuou com o ministério. Até tinha ido o irmão Spina para tirar o ministério e não conseguiu, porque com certeza deve de saber muitos podres, ou devia saber muitos podres a respeito de todo o ministério, que não conseguiu tirar o ministério. Esse ancião agora não está a exercer, não está. Porque até tinha uma casa de meninas, como é que se diz aí no Brasil, de prostitutas. Exercia ministério. Portanto, esse irmão... Ai, Laurinda, você vem com cada caso, Laurinda. Esse irmão que diz da Bolívia, é? Da Bolívia, que tinha duas mulheres. Portanto, aqui em Portugal havia um ancião assim, que tinha uma casa de meninas. Fora muita coisa. Ai. Ancião que tem mulher, o que não falta. Não, tem mulher, além de ter a mulher, atenção que não são todos. Calma. Mas há muitos, como se costuma dizer aqui em Portugal, mijam fora de penico. Conhece essa expressão? Mas e as esposas, né? Eu fico pensando, e as esposas desses irmãos, né? Ficam caladas, sabendo que o esposo está cometendo essas atrocidades, né? Mas consegue, né? Porque foram educadas a estar assim caladas, a sofrer.
foram educadas, Luciana. Toda a mulher que não se cala, isto é, não é num calar, que não se sujeita ao marido, às ordens do marido, é desobediente e está possuída de um espírito que Deus tenha misericórdia. Compreendo, Luciana? Eu tenho uma opinião sobre essas irmãs, né, que infelizmente foram coniventes com esse ato tão terrível dos seus maridos. Eu, sinceramente, por mais que seja submissa, por mais que tenha uma doutrinação dentro da religião ou educação de família, se fosse o contrário na casa dessa pessoa, se Ficavam outro irmão caladas. de fora abusasse de uma filha dela, será que ela ficaria calada? Essa é a pergunta. Ficava. Porque assim, na minha casa que está sendo acusado, então eu vou ficar quieta. Eu sei que está acontecendo tudo isso, mas eu tenho que preservar pelo meu nome, pela minha família, né? E tudo mais. E a casa do outro, toca o barco. Deixa tocar o barco, né? Então, é umas coisas que eu não consigo entender que faz parte de uma educação de igreja, faz parte da pessoa, Laurinda. Faz parte da pessoa. Eu contra mim falo, Luciana, atenção que eu contra mim falo. Do caso do Bom Jardim, eu deveria ter imediatamente ido à polícia, ou então, na altura, pegar num instrumento e dar pela cabeça abaixo. Mas é aquilo que eu sempre digo, eu não sei, eu fiquei bloqueada. E com certeza que isto há um termo psicológico para atribuir. Eu fiquei Sim, mas paralisada. Isto é quase... Sim. É que você foi testemunha, é diferente da esposa. A esposa poderia ter barrado, falar assim, ó, você para com isso, porque senão eu mesmo vou te denunciar para o ministério. Mesmo que não desse nada, mas vinha público. Não, não fazem isso, Luciano, não fazem. Não fazem. O caso do Bom Jardim foi isso que aconteceu. A família do dito cujo sabia e nada fez. Sabia que ele dava aulas às crianças, sabia o problema que ele tinha e nada fez. E entra no Bom Jardim com toda a pompa e circunstância, tem toda a liberdade. Seja do Bom Jardim de Pampolide, famílias diretas, familiares diretos à pessoa, não devem de dar lição às crianças, até mesmo para preservar mesmo essa família da pessoa em causa, do abusador. Compreende, Luciana? Até para preservar. Mas nem é preciso. E eles próprios deviam dizer assim, olha, irmãos, eu só fico com o meu ministério, eu só fico a tocar, não ensino mais, não me sinto não tenho a vontade para estar a ensinar. Mas a obsessão pelo poder, até mesmo na música, é tão grande, tão grande, tão grande, que eles não se importam de estar num meio que é constrangedor. Oh, Luciana, eu não era capaz de estar num local se soubesse que um familiar meu tinha cometido um crime daqueles, nem eu entrava mais naquela igreja. A Luciana não imagina as vezes que eu chorei dentro daquela igreja. Para mim era um sacrifício eu estar lá. Mas eu ia porque as pessoas diziam, não, Laurinda, tu tens que ir, tu não fizeste, não. Custa-me. Porque eu entrando naquela igreja, eu tinha sempre a imagem daquilo que eu vi e daquilo que aconteceu. Compreende, Luciano? Agora, o que eu não compreendo é que pessoas ligadas diretamente à pessoa, ao monstro, não há outro nome, é um monstro, continuem na igreja como se nada fosse. E depois ainda humilham outros que defendem a verdade e que disseram a verdade. E depois é assim, Luciano. Eu assisti à reunião em causa com a mãe desta menina que eu vi. E eu fiquei incrédula, até eu fiquei incrédula da forma
da lavagem cerebral que se faz. É impressionante. Eu saí daquela reunião decepcionada. Em todo o processo foi uma decepção. Por isso que eu, em parte, compreendo que estas mulheres, conforme elas dizem, quem é que ia acreditar em nós? Se o próprio ancião toma atitude, eu digo de Pampolida, este último caso, este caso que agora foi mais recente, que foi condenado recentemente. Foi há poucos meses que foi condenado. Em que elas dizem, se o ancião principal toma esta atitude, ele continua, eu vou à polícia fazer o quê? Quando depois, porque tudo que vem do púlpito é sagrado. É Deus no céu e os anciães lá no púlpito, ou os cooperadores, é mais os anciães. Os anciães vêm com a retórica toda estudada e eles são aqueles... Olha, eu ia dizer uma coisa que... O ancião de Itália também foi pregar postas de pescada para o Bom Jardim, a dizer que Deus ia fazer isto e aquilo, que ia ser uma glória e tal. Ainda hoje está por acontecer. Ainda hoje está por acontecer. Porquê? Porque aquilo é tudo conivente, é tudo, a panelinha é toda feita, olha, vai ao Bom Jardim, ou vai a Pampolida e diz para a Irmandade ficar em paz, porque Deus vai limpar a igreja, Deus vai tirar o diabo, vai isto e aquilo. Estou como alguém diz e é bem verdade, ainda há poucos dias, ou há poucas semanas. Eu penso assim, né, Laurinda? Digamos que eu fui a vítima. Eu acredito que ninguém vai acreditar no que eu estou falando, porque eu sou só uma voz na imensidão. Só um exemplo, tá, pessoal, que eu vou dar aqui na live. Um exemplo, se fosse comigo. Se eu fosse denunciar na polícia, levasse ao ministério e fosse na polícia, levaria a questão da dúvida. Não levaria tantos anos para vir à tona. É isso que eu acho que as mulheres que sofrem algum tipo de abuso, algum tipo de inconveniência dentro de congregação cristã da vida, elas não devem se encalar, Laurinda, pensando, mas eu não sou ninguém, mas ele é o filho de fulano de tal, ele é o filho do ancião, ele é o encarregado. Levanta a questão da dúvida se denunciar. Se levar para o ministério, já está nas costas dele, essa dúvida já vai ficar entre a pessoa e Deus. Ele tem que levantar os fatos. Eu acho que nesses motivos de casos de abusos, a mulher não pode pensar assim. Eu vou ter vergonha do meu marido, isso acabou, isso não existe mais. Se alguém me apalpar, eu vou contar pro meu marido dentro da igreja. Claro que eu vou contar. Eu prefiro que alguém fale, olha, fulano foi apalpada, do que eu ficar quietinha para mais pessoas serem apalpadas, né? E o ministério, eles são assim, ele é um núcleo fechado em todas as congregações, não é só na CCP. Eles podem cometer qualquer atrocidade, eles vão sempre estar unidos, não vai ter justiça. Isso em toda a congregação. É o que a gente vem falando aí tantas vezes no canal, que não adianta assim, procurar uma justiça dentro da instituição que não haverá. O que acontece é que você sofreu uma atrocidade, tem que denunciar. E cabe à justiça a investigar. E eles a responder, porque já que eles se apoiam aos outros. E como é que está o caso a segunda família? Como que a Irmandade assim, recebeu essa notícia? Não sei, Luciano, mas foi uma bomba. Mas ficou ali abafado. São muito, muito poucas as pessoas que sabem. Se no próprio Ministério eles não sabem, e isto é grave, isto é muito grave, porque aquilo que a Luciana está a dizer, de que as mulheres, aliás, seja mulheres ou seja homens, neste caso, eu fui acompanhar a pessoa que quis fazer a denúncia. Porque essa pessoa, quando me contou, eu disse, se tu não fores, vou eu fazer a denúncia à polícia. E a polícia que faça o trabalho dela. E assim foi. Apresentou-se a denúncia. Quem eram os nomes todos das pessoas responsáveis da igreja,
E depois a polícia fez o trabalho dela. Se era mentira, pronto. Mas infelizmente não era. Simples assim, gente. Simples assim, eu acho que não deve, sabe? Assim, ficar coagida pela vergonha, pelo medo, porque pode ter mais vítimas, né? A gente está numa geração nova de mentes abertas, que estudou, que sabe dos seus direitos, né? E os líderes religiosos, em qualquer lugar do mundo, eles acham que eles são autoridade. A partir do momento que tem uma denúncia, eles têm que responder à autoridade do seu país. Mas, Luciana, as mulheres na congregação foram ensinadas a não dar escândalo, a que a obra de Deus não sofra escândalo. A obra de Deus, a congregação. A obra de Deus. A congregação não sofre escândalo. Eu falo por mim, quando foi o primeiro caso, e este é igual. Portanto, são ensinados a que não haja... Vamos abafar o caso, e as mulheres ficam... Luciano, um ancião, o presidente da Congregação Cristã em Portugal na altura, tem a atitude que tem. Ele que é considerado, ele e outros como ele, são considerados homens de Deus, que têm a revelação de Deus, e se eles dizem para ficar quieta, elas aceitam. Desculpe. Mas normalmente quem é que fica dentro lá da igreja? Quem é que sai, aliás, quem é que sai da igreja? Quem é que já não frequenta a igreja? São aqueles que defendem a verdade. Porque aqueles que defendem a mentira são esses que estão lá dentro. Porque, e desculpem a expressão da palavra, dá nojo estar lá dentro na igreja, ouvir aqueles homens e saber que encobrem crimes deste género. E que batem com a mão no peito, passam pelas coxias, saúdam a irmandade, Deus te abençoa. E a nossa, aliás, aquela juventude, aquelas crianças, crescem no meio para serem ensinadas a ocultar, seja o que for, de tão grave. Laurinda, tem um comentário aqui, né? Nós vamos responder ele, tá bom? Porque a gente não... Olha só, a Elaine e a Machita, ela fala assim, pra gente... o que ela tá falando? Se não está bom, pra gente procurar outra instituição e não ficar denunciando e indo na polícia. É aquilo que você falou. É melhor se calar, porque elas são criadas a respeitar a santa obra de Deus. Não está bom, o mundo está em colapso. Não parem de culpar a instituição. Ela está falando de novo, essa Yamashita. Ela está falando assim, não está bom no mundo, o mundo está em colapso, parem de culpar a instituição. Luciana, mas essas pessoas, é aquilo que eu disse no início, eu culpo quem está responsável pela instituição. Eu culpo, e isso queiram ou queiram, quer não, eu culpo, e é verdade. É verdade. Homens que se dizem responsáveis, que são homens de Deus. Não é o povo está a ser induzido no engano, infelizmente. É. E eu, porque não estou bem num sítio onde se fala a mentira e se cultiva o espírito da mentira, da hipocrisia, da falsidade, da ganância, pelo poder de estar no púlpito, porque até se atropelam uns aos outros para quererem estar lá naquele púlpito. Vale tudo, vale tirar olhos, vale fazer rasteiras só para estar no púlpito, para ter um cargo. Sim. Eu, como não estou bem, eu saí. Eu entreguei o meu ministério, não foram eles que me tiraram, fui eu que entreguei, porque não me sinto bem no meio de homens sujos, e eles é que são sujos, não sou eu. O lixo continua lá na igreja. Olha que essa Elaine Yamashi está falando, quem quer servir a Deus não corre atrás do homem. Então eu queria perguntar para a Elaine, com toda a educação, né? Se acontecesse no caso, você ser apalpada, você ficaria quieta, Elaine Yamashita? Você só mudaria de congregação e ficaria quieta, deixaria que outras moças até
que não fosse casada, meninas fossem apalpadas, e acha que a minha convidada não deveria falar e não denunciar e ficar quieta. Isso que eu te faço, quer dizer, todo mundo é responsável pelos seus atos. Ela tem falado no outro comentário. Aqui, eu estou olhando aqui, mas fica com um comentário na frente, não deu para ler inteiro. Mas é aquilo que você falou, Laurinda. Elas têm uma doutrinação dentro da CCB que tem que aguentar tudo calada. Aqui está a prova dessa Yamashita, né? A irmã Yamashita, Elane Yamashita, que acha que se não tá bom para você, você não tem que denunciar. Você tem que simplesmente fechar os olhos e continuar vendo aqueles abusos e simplesmente tocando na igreja como se nada tivesse acontecido. É uma lavagem cerebral que é feita. É uma lavagem cerebral que é feita às pessoas que não conseguem raciocinar, não têm inteligência. Portanto, nem vale a pena estar a debater com pessoas que não têm inteligência nem massa cinzenta para pensar. É aquilo que lhes dizem, elas depois, desculpando o termo, vomitam. É assim. Quanto ao António Oliveira, o que ele diz, que nós é que somos a igreja, é verdade. E que aquilo é um templo, é verdade. Mas que é um templo que tem regras e que tem homens que são responsáveis, não é? Então, eles também têm que ser responsabilizados por aquilo que ocultam. Não é um simples ocultar. Eu, por acaso, gostava de saber se este António Oliveira é português. Eu acho que ele é. Eu até acho que sou capaz de saber quem é. Porque, infelizmente, houve irmãos que ficaram sem ministério por coisas menos graves. Mas a estes homens que omitiram, o ancião de Matosinhos, o atual que está lá, agora, esse omitiu. Foi esse que esteve sentado no tribunal. Toda a gente sabe quem é. Tem filhas. E as filhas foram poupadas porque houve uma irmã que não permitiu que tivessem aulas com esse monstro de Pampolide. Pois é. Pois é. São todos muito revestidos, todos muitos. Eu já disse e torno a dizer, disto tudo infelizmente está em todos os lados. Mas a congregação cristã em Portugal que não queira tapar o sol com a peneira e que não queira colocar areia para os olhos, se demitam, fechem. Aliás, que até já estão a diminuir aos dias de cultos em certas igrejas. Até em grandes igrejas que tinham muita irmandade, estão a diminuir os dias de culto. Tem um comentário aqui da Letícia Alves, que está falando assim, que ela deve ser a Laurinda? Não, ela está falando que aquela Elaine falou que deveria sim denunciar a polícia. Ah, tá. A Lê está falando, a Letícia, que a Yamashita, na opinião da Yamashita, que deveria sim fazer a denúncia, mas não expor a instituição. É. Deve ser mulher de algum ancião, deve ser. Deve ser. Né? Deve estar a ver que o marido deve estar com o cargo em perigo. Por que não a instituição? Se foi na instituição que foi feito, dentro da instituição, do templo, e eles continuam a aceitar, há um primeiro caso, há um segundo caso, e quantos mais casos é preciso? Eles têm que ser denunciados. Os líderes têm que ser denunciados, os líderes que encobrem estes crimes. Encobrem, porque não denunciaram. Foi preciso eu acompanhar a tal pessoa à polícia para ser denunciado. Porque senão continuava, Luciana. Então onde é que estão as tais irmãs que Deus revela lá nos confins do inferno, que Deus revela quando há qualquer coisa, e que quando há um perigo, que Deus revela? Onde está? Onde está essas irmãs? Com tanta revelação, hein? Com tanta revelação ainda usam os filmes, portanto as máquinas fotográficas antigas. Aí é que se fazia a revelação, agora não é preciso, é telemóvel, que é mais evoluído. Lá está, até nisso elas não saem da cepa torta, é sempre aquela cultura
retrógrada, não evoluem. Nem sei como é que ainda conseguem ter canais no YouTube. Estão muito evoluídas. Não sabem que não devem estar nos canais da internet? É contra as regras da congregação, né? Sim. Ô, Lau, deixa eu te perguntar, esse segundo caso agora que ficou abafado todos esses anos, o irmão já é de idade, né? Ele vai ficar cumprindo uma pena em casa e pagando indenização para as vítimas. Mas a pena dele, na verdade, então é só pagar a indenização. Por quanto tempo você acha que vai ser paga essa indenização? Não sei, Luciana, não sei. Você não tem ideia? Não, porque eu não tive acesso ao processo. Eu não sei. Ah, sim, eu só sim, eu sei que ele entendi. Até houve familiares de vítimas que prescindiram da indenização. Porque ele iria estar a pagar, se calhar, até morrer. E também não vai durar muito tempo. O senhor. Com quase 80 anos, Luciana, que seja 20 anos, até aos 100 anos não dura, até aos 100 anos. E se está com problema de saúde, e se tem portanto, uma reforma, uma aposentadoria baixa, se é que tem, portanto, não pode pagar na cadeia, paga em casa, está restrito, é isso. Aqui o que eu denuncio é a atitude destes líderes. E os líderes da congregação cristã em Portugal, eu estou aqui para os enfrentar. Estou aqui. Agora Portugal e até de Portugal e até do Brasil. Vocês sabem como é que os do Brasil souberam que do primeiro caso, vocês não sabem, mas vou-vos contar. Houve uma pessoa que colocou os papéis na sala de reuniões da Igreja de Bom Jardim. Foi numa altura em que os anciães do Brás, o senhor Cláudio Marsola, portanto, estava nas reuniões e viu os papéis e perguntou o que era. E o ancião, que já faleceu, o português, ficou todo indignado. E disse que a pessoa que fez aquilo que ia pagar bem caro. Só que, infelizmente, quem foi pagar caro foi o ancião, que já está lá em cima, a pagar bem pago. Foi assim que o Ministério do Brás soube. É triste, não é? O que é que mais nos estará encoberto? Quantos mais casos nos estará encoberto? Sim. Quanto mais pessoas é que nos estarão a encobrir coisas que aconteceram? Depois não querem que a Laura ainda fala. E sabe uma coisa, Luciana? Eles são mentirosos e eu digo-lhes nos olhos que eles são mentirosos. Quando eu dei a primeira entrevista, saiu uma circular. Que eu já li essa circular no canal até da Jaque, falando com ela. Eu li essa circular. E nessa circular está a dizer que nunca houve nenhum caso. Mentirosos. Mentirosos. Porque nessa altura já tinha sido feita a denúncia. E os casos que houve atrás, no passado. Mentirosos. Falsos. É isso que estão a fazer lá? Enganar o povo? A mentir? É, Luciana. Para você que passou 47 anos dentro. Eu acho que desse mato ainda sai mais coelho. É capaz. Mas eu agora já não vou estar a investigar mais nada. Só se vier alguma coisa. Claro que não. Só se vier alguma coisa a ter comigo, conforme veio esta. Sim. Eu acho que sempre tem, né? Alguém que também foi abusada, sofreu algum constrangimento de assédio, né? Talvez não chegou a palpar, mas de alguma forma verbal sofreu algum tipo de assédio da mesma pessoa, que hoje é um senhor, né? E ficou calada e agora tá vendo, né? Que outras pessoas passou por esse mesmo processo, mesmo que a pessoa não fale, Laurinda, ela vai saber, nossa, não foi só comigo, né? E tá vendo tudo isso.
Bom, é aquele ditado, né? A sujeira nunca fica muito tempo debaixo do tapete. Pode até chegar até os 80 anos, sujar um nome, né? E a família desse irmão, né? Como é que ele não pensou na família dele, nesses atos tão, assim, abusivos, né? Não pensou que uma hora podia alguém, até na hora, naquele momento, sair da igreja e falar: aconteceu isso comigo? Será que por nenhum momento... Será que ele tinha tanta certeza que elas iam ficar caladas? Ele tinha as costas bem guardadas, Luciana. Ele tinha, então, se tinha um ancião de Matosinhos que se calou perante... Luciana, se o Presidente da República encobre um crime e eu tenho conhecimento, eu vou participar nesse encobrimento? Não posso. Não posso. Eu tenho que denunciar. Aqui o caso, olha, foi o que já faleceu, o ancião que faleceu, que era o presidente. Foi esse de Matosinhos que encobriu. Foi um de Avintes, o ancião atual de Avintes, que encobriu. Encobriu que sabia e que nada fez para dizer assim, calma. E houve um ancião dessa igreja que entregou o ministério, um irmão bem conhecido, que entregou o ministério por terem feito isto, por terem encoberto. Aí eu dou os meus parabéns a esse irmão, que na altura nunca ninguém soube por que razão é que ele entregou o ministério. E há um outro ancião que esteve no Bom Jardim, que é de Vilar do Pinheiro. Esse ancião que já tinha idade para ter juízo, que ele esteve no Bom Jardim e que está em Vilar do Pinheiro e que também encobriu os dois casos. Portanto, isto são os mafiosos, que é o único termo que eu posso dizer, que são os mafiosos que encobrem. E alguns deles já são avós. Até bisavós. Que Deus é este, afinal de contas? Que Deus é este? Não é um Deus que eu aprendi a amar e a servir. Não, não é. E, afinal de contas, o que é a congregação cristã? Seja em Portugal ou no Brasil? São meros homens, como eu costumo dizer, são aproveitadores da fé dos mais humildes e dos mais carenciados e dos mais incapacitados intelectualmente. Não é? E é isto, Luciane. E depois vêm com regras que não pode usar barba. Porquê é que não pode usar barba? E porquê que em Portugal podem, que não tiram ministério, e no Brasil vão tirar ministério? Vai ser bonito. Os do Brasil que venham aqui a Portugal ver, os músicos que têm barba e que tocam. Já não são assim tão poucos. Aí que batem o pé e que tocam e tocam e tocam. O que é que eles vão fazer? Vão pegar neles e pô-los porta fora? Não. As organistas tocam de unhas pintadas, de lábios pintados, olhos pintados. Acho muito bem, ficam bonitas. Nossa, então no Brasil tá bem. Então no Brasil é diferente. No Brasil não pode. O Deus do Brasil é mais exigente. É mais exigente. Bom, eu fico pensando. Voltando para o nosso assunto sim. de hoje, quando eu falei assim para você agora, né? Como que uma pessoa comete uma atrocidade é uma atrocidade a fazer um abuso, né? Ou passar a mão, ou até mesmo um assédio verbalmente. Como que ele vai para casa diante da esposa, dos filhos, né? Será que a pessoa não tem uma consciência, não tem um temor a Deus, não tem um respeito com a família? Não. Vai na igreja, vai atender o ensaio de orquestra, né? Vai atender um músico, ou ensinar música. E dentro dele não tem isso que eu queria passar aqui na live, que as pessoas não conseguem entender, os recebianos, né? Muitos recebianos estão assistindo ou vão assistir depois,
que para eles não importa o que acontece, Laurinda. Eles estão lá para servir a Deus. É isso que eu falo sempre. Eles não olham nem para a direita nem para a esquerda. Meu foco é Jesus Cristo. Mas acabou de cometer uma atrocidade com uma criança ou com uma moça, ele não quer saber a pessoa. Deixa que Deus vai tomar conta. E às vezes até essa pessoa, né, levanta com a palavra depois. É isso que a igreja não consegue entender quando a gente vem falar. Que não é Deus que está mandando falar nada, porque os homens são corruptos. Ele corrompe o Espírito Santo. Porque muitas pessoas, né, Laurinda, não sabendo do crime, acham que aquilo que está falando na boca dele é Deus. Mas as que sabem, eu não estou lá para olhar se fez ou se não fez. Aqui nós estamos recebendo bastante comentário assim, né? Não estou lá para ver homem. Então, quem é conivente com o pecado, com o erro, é tão culpado quanto a pessoa que fez isso. É o que eu acho. Luciane, eu por não ter denunciado à polícia, eu não andava em paz. Eu cheguei a ir à polícia. Não o fiz porque uma familiar da menina me pediu para não fazer. Mas eu não estava em paz, mesmo assim. Eu imagino. Eu mais cedo ou mais tarde eu iria fazer a denúncia. Eu mais cedo ou mais tarde eu iria fazer. Não fui eu. Da primeira vez não fui eu que fiz a denúncia na polícia. Mas eu iria fazer. Se caso as coisas não dessem esta volta, eu iria fazer, porque eu não estava em paz. Eu não vivia bem. Agora, quem faz este tipo de coisas, depois já é um hábito, está à vontade, porque está com as costas guardadas. Agora, quem tem responsabilidades como um ancião, que sabe o que é cometido, o que foi feito, e consegue olhar para a cara do fulano que está ali, e consegue estar em comunhão. Então, é deles que eu estou falando. É deles que eu estou falando. Saber que está a dar uma palavra e que está ali uma pessoa que cometeu aquele crime. Só se fizer como fez o que estava no Bom Jardim, o que é de Vilar do Pinheiro. Que a certa determinada altura, pela palavra, chegou a dizer, no Bom Jardim éramos muito poucos e agora também continuam a ser muito poucos. Mas na altura eram muito poucos. E houve uma palavra deste género, ou tu endireitas o teu caminho, ou então Deus vai-te pesar com a mão. Ai meu Deus, quando Deus vier, ai meu Deus, até pôs as mãos à cabeça. Luciana, eu sou sincera, eu olhei para tudo quanto era canto e pensei cá para mim, bolas, quem é que está aqui a cometer algo tão grave para que Deus vá tomar qualquer atitude? Ele falou isso porque já sabia o que é que se passava com o encarregado que estava lá no Bom Jardim. E foi para dar um recado, porque ele tinha visto a fazer qualquer coisa a uma outra miúda. Mas calou-se e utilizou o púlpito para o avisar. E ele aceitou. Lá deve ter pensado, fala para aí. Quando acabar o culto vou fazer a outra. Deve ter sido isso. Luciana. É muito triste. É muito triste o caminho que a congregação, né, tem andado todos esses anos, né, Laurinda? A gente que já veio desde pequenininha dentro da congregação. No Brasil, na minha antiga comum, né, de quando eu estava lá, também teve um caso assim de um irmão, né? Aí eu e o Vanderlei estava comentando essa semana, né? Ele sumiu, ele acabou com a família dele, porque ele parecia o maior crentão, andava buscando os enfermos para ir congregar com o carro dele. Quem não tinha carro e era doente, ele ia buscar. Depois ficamos sabendo que ele também mexia com criança, né? E uma pessoa que você olhava e nunca imaginava que aquele irmão cometia essas atrocidades. Aí eles mudaram para o interior, ele até parece que cumpriu pena, preso mesmo. Porque daí, quando uma denunciou, aí veio todas as outras mães falando, né? Mas é que aqui neste caso a polícia fez uma investigação muito, muito a fundo. Muito, muito a fundo. E ele só não está a cumprir na cadeia por causa da idade e dos problemas de saúde. O outro cumpriu, mas já está cá fora esse.
esse já está cá fora, anda a passear, porque é assim que as leis assim o determinam, infelizmente. O problema são as vítimas. Mas na congregação, as vítimas são olhadas de lado. As vítimas na congregação são olhadas de lado. São olhadas e sofrem. de lado. São pela Irmandade. São pela Irmandade. Sofrem, sim. E eu, depois de ter dado a entrevista, eu era a bestial. Ai, se não fosse a Laurinda, isto ainda andava aqui, até dito pelas Irmãs da Obra da Piedade. Ai, a Laurinda, se não fosse, tinha que ser a Laurinda a ver e a denunciar, a Laurinda tinha que ser ela, e não sei o que, não sei o que mais. Mas quando a Laurinda deu a entrevista, o que é que a Laurinda passou a ser? Uma besta. Uma endemoniada, uma possuída pelos espíritos. Mas eu prefiro ser possuída de espíritos e ao menos ter a consciência leve. Limpa. Compreendo? Porque até essas Irmãs da Obra da Piedade sabiam de muita coisa. Sabem sim. Elas Ou ficam elas quietas porque convém. Elas até são pior que a Globo, que o jornal, a televisão Globo, ou elas sabem tudo, que as fofoqueiras. São as fofoqueiras da congregação. As Irmãs da Obra da Piedade são as fofoqueiras. Esquecem-se do que têm em casa e depois vêm falar da vida dos outros. E quem tem um cargo ou ministério dentro da congregação, elas não, ou eles, né, no geral, eles nunca vão ficar do lado da verdade, porque eles podem se queimar e ser afastados. Então eles preferem acalar, fechar o olho, ser conivente, porque o status dentro da congregação é ter um ministério. Então não importa que aconteça qualquer atrocidade, eles não vão falar. Eles não vão falar. Oi. A Márcia está perguntando, Laurinda, se o Brás sabe dessa denúncia. Desta? Dessa caso? Segunda. Desta segunda, eu acho que não. É capaz de estar a saber agora, pelos informadores deles, aqui desta live. O Brás está agora a saber, e se o senhor presidente do Brás quiser falar comigo, via internet, também estou disponível. Mas você acha que aí o Ministério da CCP já não comunicou que tem mais um caso? Não. Ô, Luciano, eles preferem ficar quietinho? Claro. Então, se os próprios não falam, os de cá não falam, eles abafam. Só que eles nunca souberam que fui eu que levei a tal pessoa a fazer a denúncia e que eu tinha conhecimento deste caso. Nossa! Aí é que está, que eles não sabiam, porque foi denúncia anónima. Mas aqui eu assumo aquilo que fiz. Fiz isto acompanhei a tal pessoa a ir fazer a denúncia. Você não tem medo, Laura? Sabem que eu que sabia. Lá, você não tem medo de sofrer alguma retaliação aí em Portugal por causa da denúncia? O que é que me podem fazer? Alguma ameaça, alguma coisa? Não. Sim. Não. Medo de quem? Medo de quem? Luciana? Medo de quem? Por quem parte são da eles? Família. Da família? Não. Ui. Não. São os cobardes. São todos uns cobardes. Não, medo não tenho. Medo não tenho. Já tive. Enquanto estive dentro da congregação, sobre a alçada daquelas pessoas que atemorizavam, que me atrofiavam, tinha medo. Não, a partir de certo momento, não. Medo de quê? Medo de quê? Não. Que venham. Quantos são? Que venham eles. Agora, o Brás está a saber deste segundo caso através do seu canal, Luciana. Isto não é fake news. Isto é em primeira mão, mais ninguém sabe. Mais ninguém sabe. Nossa. Estou-lhe a dizer que nem o ancião, o mais velho da Europa, sabia. As coisas foram feitas assim
pela calada, fizeram tudo assim muito. Se souberem em alguma irmandade que possa saber assim por alto. Agora o Brás está a saber agora em primeira mão aqui através do seu canal, Luciene. Não estava para Nossa, ir Laurinha. uma youtuber a Portugal, para ir ter com umas irmãs da Obra da Piedade, para ir averiguar se era verdade o primeiro caso. Então que aproveite e vá também averiguar o segundo caso que há. Ficou difícil, tá ficando, a CCP tá ficando manchada. Tá, As tá, vestes da tá, tá, CCP. tá, sim, senhor. As vestes da CCP. Luciano, olha, o seu canal é pequenino, mas não interessa. O seu canal é pequenino, mas tem aqueles sicilianos espias. Pô, Tem, fica com eu perfil também vou fake espiar os aqui, outros canais. assistindo. É, Fica com os perfis fake aqui, ó. A é. Silvia tá falando. O Brás vai passar uma circular e dizer que é mentira. Tá dando Não é risada não, não ela. é mentira. Não, Que não, vão ao ela tribunal. tá brincando, né? Eu Que sei, o Brás não, vai fazer eu isso. sei. Não, que vão ao tribunal, eu até digo mais, que vão ao tribunal de Matosinhos. Que vão ao tribunal de Matosinhos. Que perguntem ao presidente atual da Congregação Cristã em Portugal, que também é advogado e que também encobriu o primeiro caso, que disse para não se fazer nada, para nem haver ata do primeiro caso. Meu E é Deus. advogado. Pois é. Tô lendo aqui. A Márcia tá perguntando, Laurinda. A matéria que saiu na mídia portuguesa, o Brás soube do primeiro caso. O Brás se soube foi aqui através de vós. Aqui dos canais que passaram. Que Porque falaram. o próprio Ministério aí não comunicou que teve uma reportagem. Não. Acha que comunica? Acha que comunica? Nossa. Não. Eles querem ser os Aí, meninos Márcia. bonitos. Eles não comunicam. Acha, Luciano? Nossa. Então quer dizer que o Ministério da CCP, eles não querem assim dividir nada com o Brás, né? Tipo, se o Brás descobriu, Ora eles dão são, a satisfação. Eles não. o quê? Desculpa, ora são, não sei. Não comunicam. A única coisa que foi no dia 21 de outubro de 2019, que foi após a minha entrevista, eu dei a minha entrevista no dia 14 de outubro. E no dia 21 de outubro foi lida uma circular em Portugal. Aliás, era para ser lida em todas as igrejas, mas não leram em todas. Por exemplo, em Lisboa não leram. Não é Portugal. Lisboa não é Portugal. A capital de Portugal não é. Pois eles tiveram uma dificuldade, porque em Lisboa a maior parte são brasileiros. E se calhar eles não iriam compreender a circular. Mas quer que lhe leia a circular que eles leram? Uhum. Estava eu a tocar na igreja de Bom Jardim e o ancião a ler. Quer que eu leia? Sim? Luciano, ou não quer? Pronto. Não, Diz eu assim, quero, porque é bom para os inscritos que estão tenho aqui, ó. aqui, Tem bastante gente. Lê sim, tenho aqui. Lau. Lê para nós aí. Diz assim, isto está assim. Atenção, ler apenas num dia de culto e não comentar. Isto é indicação para os anciães. Comunicado da administração à Irmandade. Cara Irmandade, a Congregação Cristã em Portugal foi referida num programa de televisão envolvendo uma das suas casas de oração. A congregação não deu a sua versão dos factos no referido programa, porque a informação chegou por e-mail somente às 11h40 no próprio dia em que a reportagem foi exibida. Sendo a Congregação Cristã uma igreja cujos seus membros estatuários trabalham de forma voluntária, tendo estes as suas ocupações profissionais, não havia qualquer possibilidade de reagir a um programa com este teor em tão curto espaço de tempo. Quanto aos factos, a Congregação Cristã em Portugal
em quase 100 anos de história, nunca teve um único caso destes, pautando-se pela exigência de reputação moral e social dos seus membros ministeriais. Eu vou repetir aqui este, se caso não ouviram bem, eu vou o primeiro. A Congregação Cristã em Portugal, em quase 100 anos de história, nunca teve um único caso destes, pautando-se pela exigência de reputação moral e social dos seus membros ministeriais. Segundo, quando informada sobre um alegado caso de abuso sexual por parte de um encarregado da orquestra, de imediato a congregação fez 3 ações. A. Perante o reconhecimento tácito pelo respectivo encarregado de orquestra, retirou-lhe o cargo de encarregado de orquestra e solicitou naquele preciso momento que não voltasse a frequentar as igrejas e a ensinar música. Chamou a família da vítima e transmitiu formalmente a denúncia, tendo por base a credibilidade da informação recebida. C. Chamou a família do agressor e comunicou-lhe os factos conhecidos. 3. A congregação manifestou a sua colaboração às autoridades, a par da família, não obstante, numa primeira fase, a família da aluna de música ter solicitado aos membros da congregação que o caso fosse gerido fora da esfera pública, dada a amplitude e consequências que essa exposição poderia trazer à vítima. Mentira! Houve coação, praticamente, para que a família não denunciasse, de uma forma muito sublinhar, muito... Sim. Quarto, nesse programa supra referido, aludia-se a um caso já tratado pela Justiça e cujo réu foi condenado a 6 anos de prisão efetiva. 6. A nossa Igreja lamenta profundamente a dor dos que sofreram e sofrem com este caso, sobretudo a vítima, a sua família e também todos os que, sendo verdadeiros crentes, trabalham para edificar a obra de Deus. Relembramos o que está escrito na palavra de Deus e disse aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vier. Lucas 17:1. A administração da Congregação Cristã em Portugal. Isto foi a administração que fez, portanto, que redigiu, quando deveria ter sido o Conselho de Anciães. A minha opinião. Porque a administração não pode fazer nada, a administração não pode fazer nada sem que o Conselho de Anciães autorizem. São tantas, eu imagino que são tantas marcas nessas pessoas, né, Laurinda? Que nenhuma indenização, nada vai... Tira da memória da pessoa, né? Não tira nenhuma indenização. Já sabiam do segundo caso? Sim. Estava-me aqui. Que já sabiam do segundo caso, mas não disseram às autoridades. Isso eu já tinha referido, que sabiam. Sim. Que o ancião, portanto, que já faleceu, sabia deste caso e não denunciou às autoridades. Mas desculpe, Luciana. Sim. Não imagina. As pessoas, desse segundo caso, né, que veio agora, a gente ia descobrir, as irmãs continuam congregando normalmente, nunca pararam, nunca questionaram. Uma das testemunhas continua a exercer um ministério, porque é musicista. Porque quem foi apalpado foram as musicistas. Pois. As musicistas, e não sei se haverá alguns meninos também. Sabe o que até podem ter dito, sabe o que é que podem dizer estes anciães? Ou até mesmo até o Brás é capaz de dizer, elas gostaram. Sim. Não falaram nada, não denunciaram antes, depois de tantos anos, já vem com isso agora. É verdade. Bem provável. É bem provável. Por isso, Luciana, em primeira mão, a Luciana tem aqui o anúncio deste segundo caso, cá em Portugal. E da reunião que fui chamada pelo
pelo ancião mais velho da Europa, porque até mesmo ele tem receio dos colegas de ministério, porque eu disse, porque ele andou a perguntar pelo meu contacto a certas e determinadas pessoas. Ele não foi capaz de pedir aos colegas o meu contacto, que eu disse, oh, irmão, na carta que eu fiz de entrega do ministério tem o meu contacto. Ai, irmã, eu não quis estar a dar a conhecer. Eu estou a fazer isto sem eles saberem. Portanto, até o Ministério de Portugal está a saber que eu tive uma reunião com o ancião mais velho da Europa. E ele teve a dignidade de ainda que tardio, de falar comigo, de querer saber. Portanto, o ancião mais velho da Europa tem conhecimento agora deste caso. E eles que fiquem a saber, porque eu não me calo. Agora não dá, né? É uma pedra tirada, não tem como voltar atrás. É verdade, né? Luciana. É verdade. Não tem como voltar atrás. E você fica na sua opinião, na sua posição, que você já foi à delegacia, você já foi num programa de televisão, Luciana. Isso não é segredo para ninguém mais. E esse segundo caso, que foi uma surpresa, acredito até para o pessoal de Portugal aí que está sabendo, vai ficar sabendo depois, mais tarde, né? Que teve mais um idoso. Agora é um idoso, mas... Agora é idoso. Mas que coisa feia, não? Os irmãos de ministério sempre apoiando uns aos outros, sempre. Eu acho que isso nunca vai mudar, vai passar de geração em geração, Laurinda. Não, nunca mais vai mudar. Não muda. Nunca vai mudar, eles sempre vão se apoiar, não importa o tamanho do pecado, o tamanho da atrocidade, da injustiça, eles vão sempre abafar. Abafar é apoiar. Pois, mas, Luciana, agora diga uma coisa. Não tiram liberdade, ou não tiraram a liberdade na altura de uma pessoa destas, neste segundo caso. Sim. Mas na altura, a quem cortasse os cabelos ficava sem ministério. Às irmãs que tinham ministério, que eram organistas, ou até que eram auxiliares de jovens, se cortassem o cabelo ficavam sem o ministério, porque o auxiliar de jovens era um ministério. Simples, mas era um ministério. Uhum. Quem cometesse isso ficava sem ministério. E como é que se chega a uma altura destas e se permite e se deixa... a desigualdade, né, entre a irmandade comum e entre os ministérios de divisa, né? Em coisas tão simples, são tão radicais e em coisas tão importantes não dão significado nenhum. Porque para eles, eu acho assim que para o ministério eles têm que ser assim, eles têm uma aliança, né? Eu fiz um vídeo uma vez que eu disse, o ministério nós temos uma aliança com Deus, que a gente ficar firme na nossa fé, ele nos levará junto a ele. Mas o ministério tem uma aliança. Cometa o que tiver que acontecer, né? E eles nunca vão se delatar, eles nunca vão se entregar. A não ser se sofrer uma ameaça. Então, se eu cair, vou te levar junto. Mas se não, eles nunca vão pender pro lado da justiça. Eles são fechados, eles são unidos numa força maligna para a injustiça. Porque para um jovem, para uma mulher, às vezes que sofre, apanha, eu conheço vários casos, eu sempre vou estar mencionando esse exemplo da minha primeira auxiliar de jovens. Ela casou com um músico exemplar da igreja. Tinha uma reputação excelente. Só que ninguém sabia que ele bebia e era violento, que dava uma surra nela quase todo dia. E ela continua apoiando ele até hoje. Porque ela segue naquela mente, igual você falou, da doutrinação. Não posso separar porque eu vou perder minha liberdade. O filho dela mais velho casou há pouco tempo atrás. E ela é mais velha que eu, porque ela foi minha primeira auxiliar daquela continuação que quando já começa a ler a primeira vez, sabe? O primeiro recitativo. E então eu fico pensando, ela não separou, eu conversei com a irmã dela quando eu abri o canal, né? No meu particular, tenho amizade com ela. E ela falou, não, ela continua apanhando até hoje e fica buscando a palavra para ver se Deus liberta ela desse casamento, porque os irmãos não liberam ela para a separação. Luciana, eu acho que quando alguém que tenha ministério, que seja músico, seja encarregado, seja ancião, que tenha ministério, e que seja homem, e que saiba os podres, mesmo que seja um músico, e que saiba os podres dos anciães, ele fica com
portanto, com as costas guardadas, com a liberdade total de fazer o que quer e bem lhe apetecer, porque ninguém lhe vai tirar o ministério. Sim. Sabe porquê? Porque quando se sabe os podres dos maiorais, eu se calhar até era capaz de ter tido sorte eu chegar à beira dos anciãos e assim, olha, eu não falo, mas vocês vão-me dar uma quantia, vão-me pagar por mês vão-me pagar este valor, porque senão eu falo. Quantos não há que façam chantagem? Fazem, é coisa antiga isso. Se fores tirar-me o ministério, eu vou contar aquilo que tu fizeste. Sim. Porque, Eles estão nessa aliança, mas... Luciana, eu conheço um caso de um músico que queria ter relações sexuais com a mulher, um ménage à trois. E a mulher não quis. Ele continua a tocar. Continua lá, não sei se já casou ou não, isso, mas ela, porque não aceitou e porque começou a fazer a vida no inferno e a arranjar outras mulheres e a fazer um ménage à trois com outras, ela separou-se dele, mas ele continua com o ministério. Portanto, e o ministério sabe. O que ela subia para o lado, faz... Porquê? Porque o ministério também tem rabos de palha. E é assim a Santa Casa Cinza. A Graça, né? É a Santa Graça, uma graça Santa maravilhosa, Graça, né? Eu tô chocada, eu não esperava que você fosse revelar tantas coisas assim, né? Luciana, é sempre chocante. E que ninguém pense que tem gosto em vir para aqui falar isto. A minha intenção é que as pessoas despertem, que aqueles homens são falhos, mas que não se façam de santos quando não são. De santidade eles não têm nada. Não tem. Porque assim, eu não sou santa, eu tenho as minhas falhas, tenho os meus erros. Mas todo mundo tem. Pronto. Erro é uma coisa, agora você cometer crime é bem diferente, né? Eu não me faço de santa. Eu não gosto de estar à beira de pessoas que se façam de santas. Não gosto. Porque a pessoa tem que assumir os erros que faz. Quando assume, Luciana, já é meio caminho andado para mostrar que é humilde. Por exemplo, você acredita, Laurina, você acredita que esses irmãos aí que cometeu essas atrocidades, eu falo atrocidades porque pra mim porque a mulher teve que ficar calada todos esses anos sem poder falar o que aconteceu com ela. Você acha que eles são arrependidos hoje? Mas quem? Os anciãos que sabiam e que nada fizeram? Não, Você acha? Não, eu digo assim, esses dois irmãos encarregados, onde um nem local... São irmãos, nem são irmãos, Luciano. Sim, tudo bem. Você acha que eles se arrependeram? Não. Nessas idades, na idade atual deles? Não, nada disso. Nada disso. E se puderem até fazem outra vez. Leu esta circular do primeiro. Foi-lhe pedido para não frequentar as igrejas. Acha que ele não frequenta? Claro que frequenta. Então, se havia um ancião que até lhe dava trabalho, porque é que não há de frequentar? É difícil. Eu tô recebendo uma mensagem aqui de um irmão que tá falando para mim que o Brás sabe disso que tá acontecendo. Ele não tá falando no chat, mas ele mandou uma mensagem. Aí o Brás sabe sim, mas fica quieto. O Brás fica quieto. Não vai falar, vai se posicionar. Sabe deste segundo caso? Diz que sim. Acabei de receber a mensagem. Que sabe de tudo. Mas é que convém... A congregação está passando por um tsunami, né? Muita gente debandando, fugindo da igreja, indo para outros lugares ou deixando de ir. Trazer mais essa sujeira agora, para eles não é interessante. Eles estão mais preocupados agora com a coleta, com o número de pessoas que vai deixar de ter dentro da igreja, né? Pois perdem. Mas, Luciano, mas por que razão é que se eles falam que a congregação é o caminho da verdade, porque é que eles nunca tiveram a hombridade de dizer assim à Irmandade, olha, Irmandade,
nós não temos culpa. Não tivemos culpa. Aconteceu isto, foi um erro. Mas nós prometemos à Irmandade que não vai voltar a repetir e pedimos perdão à Irmandade pelo nosso erro. Onde está essa eles não humildade? fazem isso. Pois O ministério não. o ministério nunca pede perdão. Pois Eles não. não pedem. Porque eles se acham assim, é Deus no céu e eles na terra. Ui, eu acho que até antes. É eles no céu e eles cá embaixo. E eles Ai, são mais... Laurinda. Luciana, e eles decidem coisas que Deus não se agrada. Sim. É só isso. É por isso que tem eu, você e mais não sei quantas pessoas aqui participando do nossa live que não estão mais acreditando na CCB. A CCB ficou uma instituição assim desmerecida do nome dela. Ela ficou sem crédito, ficou Sem descredibilizada. crédito. Ficou sem crédito. Então, por mais que tenha pessoas aí defendendo a CCB, ou a CCJ, ou a CCP, tá desmoralizada. Tá desmoralizada. Aí tem uma pessoa que falou aqui no chat que tem problema em qualquer igreja. Claro que tem em qualquer igreja. Como tem qualquer família, como tem qualquer serviço, qualquer empresa. A questão é que a CCB sempre se nomeou a soberana sobre todas as outras igrejas. Não é, Laurinda? Exato, que tem o Espírito Santo de Deus, que tem a revelação do Espírito Santo e que Deus fala na boca deles. Então é assim, Deus fala na boca deles. Então há aqui qualquer coisa, porque Deus, da mesma boca não pode sair duas águas. Não pode. Não pode Não sair. pode servir a dois senhores, né? E Deus não habita num coração impuro e sujo, porque estes homens que ocultaram estes casos têm o coração sujo da injustiça. E quem é injusto, seja injusto ainda mais. Mais ainda. É porque a gente que está acostumado a fazer vídeo e você é bem ativa nos comentários, você vê lá que eu recebo, tanto como os outros, né? YouTube, outros canais comentam, entram nos comentários e falam: vocês saíram, que se sujem mais ainda. Eles não entendem que você ou eu, a gente está denunciando injustiça perante a Irmandade. E contra um sistema. Que muitas pessoas não têm voz de defesa, Laura. Você teve essa força, mas tem mulher que não tem essa força. Tem mulher que às vezes viu até a mesma coisa que você, mas se calou, vai saber, há anos atrás. Não guardou aquilo para ela e fingiu que não aconteceu nada. Mas, Luciano, não é nada com eles. Não foi a eles que tocou. Então, a falta de justiça, né? A falta de justiça. Aí o pessoal fala assim: entrega na mão de Deus, esse é o jargão. Entrega na mão de Deus. Eu entrego na mão de Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. O que é que Deus diz? Esforça-te, filho meu, que eu te ajudarei. Aquilo que não puderes fazer, eu cá estarei para fazer. Não é? Eu também gostava de estar sentada debaixo de uma bananeira, assim à beira-mar, e que Deus me fizesse aparecer assim um molho de notas, de dinheiro, para eu não precisar trabalhar, só passear. E que você estaria tipo nessa praia, debaixo de um coqueiro, aparecer George Clooney, vindo na sua direção. Ou isso. Teria que ser um português, que eu gosto mais do português. Português, eu não conheço os atores portugueses. Eu tenho um Diogo Infante. Conversar, vem, amor. Não, vem. Né? Tô perguntando pro Vanderlei, você não quer vir aqui participar da live um pouquinho? O Vanderlei não quer falar comigo? Tá zangado comigo? Vem, Vanderlei, conversar um pouco, fazer uma pergunta pra ela. Ô Vanderlei, Bom. Vanderlei. Vanderlei. Então eu dei aqui uma bomba aqui no canal da Luciene. E agora não vem aqui fazer a primeira live comigo? Vai fazer o seguinte, ele é tímido, né? Então ele vai marcar uma próxima live, eu, você e ele. O que você acha? Mas uma live diferente. Sim. Falar de comida, de bebida daqui de Portugal, das paisagens paradisíacas. Ai, que delícia. Vamos fazer. Você topa, Vanderlei? Ele disse que topa. Contar anedotas, daquelas anedotas engraçadas.
Tá bom, então tá. Laurinda, você gostaria de deixar alguma mensagem? Já tá quase com 2 horas de live, né? Já deve ser, não é meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã para você, né? Para a gente estar encerrando. Você gostaria de deixar alguma mensagem para as vítimas, para os irmãos aí da CCP que não tem nada a ver com isso? Não, Que veio é descobrir assim, agora, né? Luciane, quem quiser continuar a frequentar a congregação, seja em Portugal, seja no Brasil, seja pelo mundo fora, continue, se sente bem, continue, o que é que se vai fazer? Eles é que sabem. Agora, quanto a estas situações, elas têm que ser denunciadas. E eu falo porque eu estive ativa nelas. Quando são de outros assuntos, não. E eu só falo sendo de pessoas de quem eu tenha confiança. Portanto, isto não é fake news. E é uma questão de denunciar a postura destes falsos homens de Deus. Falsos homens de Deus. É a falsa moeda. É a falsa moeda. É a falsa moeda. É verdade. Desejo que todos sejam felizes, seja na congregação, seja fora, porque para mim não me aquece nem me arrefece com a infelicidade. Não sou feliz com a infelicidade dos outros. Que sejam todos muito felizes e que sejam o mais honestos com eles próprios. Que façam uma análise, eles próprios, perante isto. Que façam uma análise, quem está lá dentro, que veja, porque a pessoa até se apercebe, mas às vezes não quer ver, mete a cabeça na areia. Luciane, se me dá licença, eu quero mandar um beijinho muito grande para aquelas mulheres unidas em Cristo, porque as que saíram da congregação, nós estamos unidas em Cristo. Não é preciso fazer nenhuma instituição religiosa. Essas mulheres lutadoras que são resistentes e que não estão sozinhas, não estão. Nós estamos aqui, quero mandar um beijinho muito grande para elas, porque tenho muito, muito orgulho nelas e elas estão aqui no coração. E é também para aquele grupo que eu ainda faço parte, que são os sobreviventes. Aliás, todos nós que saímos da congregação somos sobreviventes aos traumas que nos foram impostos, que nos causaram. E que leva tempo a que tudo se cure. E já agora, Luciane, eu posso só mandar um grande beijinho, em especial. Pode mandar o que você quiser. Não, quero mandar em especial um grande, grande beijinho ao Bruno Dietrich. Quero que ele saiba que ele foi muito e é muito importante na vida de muita gente. Ele foi aquele género de fisioterapeuta que cuida do doente quando teve traumas, quando alguém tem uma queda e fica todo quebrado e que depois precisa de um fisioterapeuta. É assim que eu considero o Bruno Dietrich. E agora ele está cansado, precisa de descansar ele próprio. Há outros fisioterapeutas, mas o Bruno é uma pessoa muito especial. Um beijinho muito grande para ele e para toda a família. Se ele ouvir esta live, ou se não ouvir, que alguém lhe diga que a Laurinda de Portugal lhe mandou um grande, grande beijinho para ele. E para os restantes amigos que está aqui, falando com ela, a Jacqueline, a Ma Oliver, que ela está um pouco enferma, espero que esteja melhor, ao Michael, ao Adam também, a todos. Quero mandar um grande beijinho porque eles foram importantes nesta revolução que tem sido já há longos anos. Assim, Luciane, minha querida, forever, muito grata por esta oportunidade. É muito querida, gosto muito de si, é muito prática. O seu papel é muito importante
E a Luciene sabe até onde pode ir e quando deve parar. Não se deixe intimidar. Nós estamos aqui para defender com unhas e dentes e que ninguém se meta consigo, porque não sabem o que é uma mulher portuguesa irada e possuída. O Vanderlei tá aqui falando que tá com ciúmes, tá? De você, que você mandou beijinho pra um monte de gente. Eu ainda não terminei. E para não terminou ainda, Vanderlei. E para o meu caminhoneiro, como é que se diz aí o brasileiro? Caminhoneiro. Não, fala... Para o meu caminhonista da TIR, para o meu caminhonista de estrada, um grande beijinho e que eu aguardo cá em Portugal muito em breve. Ok? Também gosto muito do Vanderlei. É muito querido. Aliás, vocês os dois fazem um casal top. Obrigada, Laurinda. Obrigada, muito Laurinda. Obrigado eu. E desculpem alguma coisa que... Imagina. A live foi bem assim, o assunto foi pesado, mas foi conduzido de uma maneira bem assim, suave por você, Laurinda. Pronto. Eu achei assim, de um jeito bem... não foi pesada, foi uma live que você conseguiu desenvolver o assunto com bastante cuidado, sem ofender ninguém, né? Não. Porque né, nem próprios recebianos que entram, às vezes, aqui, fazem algum comentário insano, é por causa da lavagem cerebral mesmo. Querida, um beijo para você, uma boa madrugada. Obrigada, tá bom? Tudo bom. Um bom almoço. A gente se fala mais tarde. Um bom almoço. Eu tô querendo almoçar fora hoje, eu não sei não. Eu tô querendo comer fora hoje. Eu acho que sim, tem que mostrar esse cabelo lindo. Tá poderosa, obrigada. Arrasa. Olha, eu não tô a fim de comer fora hoje. Dá um beijo na Silvia. Um beijo querido para ela. E você já fez o agradecimento no grupo das Mulheres Unidas em Cristo. Estou muito feliz de ter você com a gente. Laurinda, forever para você também. Deus que abençoe sua madrugada. Tudo bom. E muito obrigada a todos que estiveram presentes. Sim, a todos que estiveram aqui, o Michel, são tantas pessoas, a Maori, Danúbia, a Regina, a Rebeca, a Catinha, o Silvio passou por aqui, nem vi, o Aguinaldo é ou não é? Não, né, esse é outro. Várias pessoas passaram por aqui, eu agradeço bastante a Danúbia, enfim, né, o Jeová já estava aguardando antes mesmo da gente entrar, Laurinda. Edmilson, um beijo para você muito grande, Deus abençoe você também, tá bom? O Cleverson, o irmão Cleverson, enfim, é bastante. Eu vou liberar a Laurinda agora, porque já é de madrugada, Laurinda. Você vai tomar vinho ainda ou não? Vai tomar uma tacinha de vinho? Já é muito tarde, né? Vou tomar um vinho do Porto para relaxar, para expulsar estes espíritos sicilianos. Ótimo. Para expulsar estes espíritos. É mesmo assim, os sicilianos. Beleza. Um beijinho bom, Laurinda, fica com Deus, um forte abraço para você. E a gente se fala mais tarde, não. Vou deixar você descansar. Na semana a gente se fala, tá bom, querida? Um beijo, Laurinda. Fica com Deus. Um beijão grande. Deus vos abençoe. Beijão grande para você. Amém. Pessoal, agradeço mais uma vez vocês que estiveram presentes aqui na live. A Laurinda é uma pessoa que transmite bastante segurança nas suas palavras, né? E credibilidade. Eu, de momento nenhum, duvidei do que ela falou. Nada, eu não duvido, né? Não moro em Portugal, nunca estive, mas se ela tá falando, ela já deu a cara dela a tapa, né? E tá se expondo até o extremo, eu acredito, com essas denúncias fortíssimas. Pessoal, olha, eu tô muito prestigiada com todas vocês. Márcia, um beijo para você. Dê um beijo no seu marido, ele gosta das paródias. Você precisa de ver a próxima paródia que vai pro ar essa semana. Fala para ele, tá, Márcia? Eu não sei o nome do seu marido, mas ele gosta. Vai ter paródia aí quarta-feira no canal, tenho certeza que você vai gostar. Gente, muito obrigada, um bom sabadão para vocês, um bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser, e até o próximo vídeo. Luciene Nishimura, direto do Japão com vocês. Um grande beijo a todos.